Boa tarde, boa noite, bom dia, pessoal. Estou gravando este videozinho aqui. Pode ser que ele vire até um projeto, não sei, mas o objetivo é de trazer para o nosso grupo de conversação aquela ideia que eu tinha levado na semana anterior, semana passada não teve aula, é a respeito de decorar, né, parquere de cor, decorar, saber de cor, se parquere, poemas, né? Decorar poemas, porque isso tem um valor pedagógico. Quais são os objetivos desse decorar? O primeiro é segurança na pronúncia, né? Quando você decora, você fala sempre de uma mesma forma, então isso vai ajudar você a falar outras coisas além daquilo que você já está decorando, falando alto. E a outra é a internalização de padrões linguísticos que eu chamo de shablonoi. Quando você decora uma frasezinha, uma oração, você pode alterar os elementos daquela oração para formar outras frases. Então é importante que você tenha um schablono, um padrão decorado para você poder movimentar, fazer alterações naquele padrão. Eu vou mostrar isso daqui a pouco mais adiante. Então, por que eu utilizo poesia nesse caso? Né? Qual é o objetivo de usar poesia? O primeiro é porque, culturalmente, né, poesia faz parte do Esperanto, faz parte da nossa cultura, da cultura internacional. Tanto os poemas traduzidos quanto os originais mais ainda. O segundo motivo é porque poema é fácil de decorar, porque ele tem rimas e tem ritmo. Isso ajuda a decorar. Você decorar uma frase assim que não tem ritmo, se você decorar, sei lá, no princípio era o caos e Deus disse e tal, você pode decorar uma frase assim, é interessante. Mas quando ela tem um ritmo e tem rima, fica bem mais fácil. Eu vou mostrar isso de ritmo e rima agora também, em seguida. Bom, o que eu disse que a gente deveria decorar na semana passada foi o Lavoio, né? Lavoio é importante de que se conheça os esperantistas porque é um poema bastante conhecido de Zamenhof, não é isso? Ele escreveu isso em 1896 por ocasião do final daquele Votidono. Lembra que em 1894 teve um votidono para saber se a língua ia sofrer alterações, se ia manter aquela do início, e teve um balotado, eu estou falando bem esperando em português, né? Teve uma eleição para saber se modificava ou não o Esperanto. Zamenhof já estava na revista lá Esperantisto coletando algumas alterações de algumas pessoas tinham levado. E chegou um momento aí que eles fizeram esse abalotado e, para a alegria de Zamenhof, a maioria dos esperantistas decidiu que não haveria alterações, ia manter a língua como estava. Esse Lavoio, Zamenhof escreveu dentro desse ambiente aí, para comemorar esse ambiente. Este poema foi musicado por Gianfranco, aquele famoso cantor, se não me engano, ele é francês, Gianfranco, e ele lançou num disco, num fita cassete em 97, 97 não, 79, né? Que era Lavoio, inclusive, o nome da fita cassete, do disco. Acho que as pessoas de hoje nem sabem o que é isso, né? Uma fita cassete. Bom, além dele, outras pessoas já gravaram, eu coloco até um liguilo aí no final. Mas por que também culturalmente é importante que se conheça esse Lavoio? Porque ele é citado, tem muitas frases desse poema que são citados é, em literatura, na fala, as pessoas fazendo discurso, eles citam coisa desse poema. Então é importante que o esperantista conheça o conteúdo dele, porque quando alguém disser
Et guto malgranda, frappante, traboras la monton granita. Aí o pessoal sabia, isso é uma citação. Isso não é um cara que está tirando da cabeça dele, né? Quando a gente fala, mi atingos latzelo nenglor. Atingi latzelo nenglor é uma citação de Lavoio. A outra, Nicemas Caicemas Constante. Ele faz uma analogia com aquela ideia bíblica, aquela ideia evangélica do semeador saiu a semear, uma parábola de Jesus. Então ele fala isso, Nicemas Caicemas Constante. Isso é uma outra coisa também que é bastante conhecido. Lanepo e Vinbenos, as pessoas dizem assim, não, tá, você vai trabalhar como voluntário nisso e tal. Aí o pessoal, como não tem dinheiro para nada, que é tudo voluntário em Esperanto, ele diz assim, Lanepo e Vinbenos, que é quase uma ironia, né? Os netos o abençoarão. Isso também é uma citação. Então, isso de você saber alguém falar alguma coisa a respeito de uma citação de um poema que foi originalmente escrito em Esperanto, e você entender, isso cria um sentimento de pertencimento, né? À cultura. Você se sente inserido nessa cultura, se sente parte deste mundo. Então, o ritmo que eu disse, existe nesse poema, esse tradensa malalumo briletas latselo. Observem como o ritmo dele é assim: forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco, fraco, forte, fraco. É um anfibraco que a gente chama Esperanto, né? Eles é formado de pés de 3 sílabas, e não de uma única palavra, pode ser de duas palavras, como latselo, tá vendo? Latselo, aqui embaixo, são duas palavras, mas latselo, uma fraca, forte, fraca, fraca, forte, fraca, fraca, forte, fraca. Então ele sai assim, tradensa malumo briletas latselo, alquio curade ni iras. Ele sai o tempo todo com esse ritmo. Então isso fica mais fácil de você memorizar. Você sabe que aquilo é como se fosse uma musicalidade, tem uma música ali dentro. E essa música que tem na poesia é importantíssimo para um bom poeta, tá certo? Existem rimas, eu vou traduzir aqui para vocês. É bem simplesinho, porque é só a primeira estrofe, né? Ele tem as rimas aqui, ó. Tradensa malalumo, briletas latselo, alquio curadia niiras, simile al stelo in nocta cielo, rimou cielo, alvo, com cielo, céu, al nila directon de diras, certo? Então, iras rimou com diras. Ele é todo rimado, primeira com a terceira, segunda com a quarta, depois ele acha que ele faz uma alteraçãozinha. Mas essa tá dessa forma. Então, também fica mais fácil de você decorar. Você sabe que depois do celo e iras vem uma coisa que é rimado com elo e depois com iras, tá? Tradensa malolumo, através de uma densa escuridão, briletas latselo. Brilas é brilha, briletas é faísca. Brilha pequeno, o diminutivo, né? Faísca, latselo, o objetivo, o alvo. Alquio curade ni iras. Alquio curade ni iras. Então, ao qual, para o qual, corajosamente nós vamos, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, que sempre aqui tem um verbo aqui, o briletas, latselo tem que ser o sujeito desse verbo. Quem faísca? O alvo. O alvo faísca. Aí aqui tem um conjuntozinho nominal, né? Que é um ovorto, malolumo, com uma avorto densa, que está acompanhado dessa palavrinha tra, né, que é uma preposição, que ele indica qual é o papel desse densa malumo na oração. Não é o densa malumo que briletas, que faísca. Quem faísca é latselo. Por que aqui o densa malumo não faísca? Porque esse densa malumo, ele está amparado com esse tra aqui antes, tá vendo? Essa preposição diz que através de uma densa escuridão, alguma coisa acontece, certo? Essa alguma coisa que está acontecendo é o que? O alvo brilha, tá? Da mesma forma, iras é a oração, é o verbo dessa oração. Quem é que vai? Esse kill aqui é quem vai? Não. Esse kill aqui é para onde? Ao qual quem vai é nós aqui, ó. Nós vamos.
tá? Ao qual corajosamente nós vamos. Simile al stelo en nocta cielo. Igual a uma estrela en nocta cielo. Isso é legal, interessante também, ó. Nocto é noite, não é? Mas aqui não é a noite lá, nocto, é nocta cielo. Então é um céu de noite, um céu da noite, um céu noturno, não é? Eu sempre digo, quando você tiver dúvida, como é que traduz essas palavras, umas avorto aí, que nem sempre a gente sabe a palavra. Nocto é noite, nocta é noturno. Se você não souber qual é essa palavra, você diz assim, referente a raiz, ou de a raiz. Então, é um céu de, qual é a raiz? Noite. Um céu de noite, ou um céu referente à noite, um céu noturno. Al nila directon diras. Então, a nós, a direção, ela diz. Esse diz é um dire de, ela aponta, né? Ela mostra, ele está usando o verbo dizer aqui de forma figurada. Ela nos diz a direção, tá? A directon. Em Esperanto, assim como em português, o verbo dizer, ele tem objeto. Você diz algo, você diz isso, você disse aquilo. A gente aqui no Brasil usa falar nesse sentido, ela falou isso, ela falou aquilo, que não é correto, né? O que tem objeto é diz. Você fala alto, fala baixo, fala em inglês, fala em português, fala muito, fala pouco. Falar não tem objeto direto. Pelo menos não tinha, acho que já começou a ter. Mas como dizer da segunda conjugação e falar é da primeira, é mais simples, aí todo mundo usa falar no lugar de dizer. Mas o objetivo que brilha, ela nos diz a direção, ela não nos fala da direção sobre a direção, nem fala a direção, ela nos diz a direção. Tá bom? Então, olha como é que é a tradução não, a pronúncia. Tradensa male lumo, ou male lumo, briletas lat cielo, al quiu curage ni iras, simile al stelo en nocta cielo, al nila directon diras. Então veja como é que soa o poema que é feito para ser falado alto, lido alto. Tradensa mal lumo, briletas lat cielo, al quiu curage ni iras, simile al stelo en nocta cielo, al nila directon diras. Ele soa bonito porque tem o ritmo. Se a gente tivesse apenas falado 4 frases aí sem esse ritmo, ele não soava da mesma forma. Para soar também, você tem que lembrar de falar a última sílaba de cada palavrinha, com clareza, porque essa última sílaba tem muito significado em Esperanto. Então, densa é uma coisa, briletas é outro, entendeu? Brileta seria brilhosa, faiscante, brileta. Mas aqui é briletas. Então, você não pode dizer tradensa maluma brileta latzelo. Tá entendendo? Que aí não dá para entender. Então, você tem que dizer tradensa malumo briletas latzelo. Veja uma coisa interessante. Veja a repetição dos sons L que tem nesse poema. Tradensa malumo briletas latzelo, al quio curage ni iras, simile al stelo in nocta cielo, al nila directon diras. Tá vendo? Essa repetição de esse som L não foi por acaso. Zamenhof utilizou para criar uma ideia de suavidade, de maciez. Esse som L, o som R, tem essa ideia de carícia, tá bom? Então, a pronúncia é dessa forma, tá joia? Deixe-me ver, então, agora a parte do shablonoi, que eu tinha dito. Esses shablonos é o seguinte, esses padrões, né? Se você decorou mi iris tradensa malalumo, através de uma densa malalumo, você tem isso na cabeça decorado, tradensa malalumo, você pode também é a mesma estrutura de tragranda caosso, tá vendo? Mi iris tragranda caosso. Ou então mi iris traconata voio. Ou então mi iris traneconata voio.
Tá entendendo como é que é? Depois, se você tem um chablono, um padrão na cabeça, fica mais fácil de você trocar as palavrinhas dela para gerar uma outra oração. A mesma coisa de Latselo alquio curade niiras. Olha como é importante você decorar isso. Porque em português a gente já fala errado. Isso, em português mesmo a gente diz. O objetivo, a cidade, ó, La Urbo alquio niiras, a cidade para a qual nós vamos. Aqui tá, é assim, né? La Urbo alquio niiras. A gente diz assim em português, a cidade que nós vamos, né? Como se ir tivesse um objeto direto. Eu vou à cidade. Eu vou o lugar. Você não vai o lugar, nem vai à cidade. Você vai a um lugar, você vai a uma cidade. Quem iras, iras al. Então, se tem o verbo iras aqui, tem de ter um al, entendeu? Então, la urbo, Alquiuniras, aí você, decorando esse chablono, Latselo alquio curageni iras, você não vai ficar dizendo Latselo que ni iras, La urbo que me iras, La urbo que me vivas, tá entendendo? Vai dizer La urbo en quio me vivas, La urbo alquio ni iras, Lalando alquio me voyades, tá vendo? O país para onde eu viajei. La chambro al que ne devas ir. Tá? O quarto, para onde nós devemos ir. Então, isso aí é importantíssimo. O terceiro chablono que eu botei aqui foi de diras la directon, simile al stelo, igual al stelo. Isso é bem comum, é bem fácil de que aconteça numa conversação. Simile al stelo, simile al policisto, de diras la directon, simile al policisto, de diras la directon, simile al shieldo, igual a um quadro, um aviso, simile al shieldo, certo? Muito bem, 17 minutos, tá, já tá muito. Eu deixei aqui uns ligiloi, tá? Do completa texto, e se vocês entrarem nesse esperanto.mv.ru, que é do movimento da Rússia, ele tem o lavoio todo lá. Existe uma cantora Hiroshi Nobukuni no YouTube, deve ser Hiroshi, provavelmente, Nobukuni, japonesa, que canta bem bonitinho isso, eu acho que com a melodia de Gianfranco. Eu criei uma melodia nova para esse lavoio, que tem lá no Brasília Musico. Se você entrar no Brasília Musico, de nosso samidiano Flávio Fonseca, tem um lavoio lá que eu musiquei e cantei. Inclusive, eu fiz até uma versão em português também. Eu não sei se eu botei isso no YouTube, vou procurar saber. Mas no Brasília Musico, no YouTube, você entra direto lá, tem isso lá no YouTube, ou então direto pelo site. Tá joia? Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí. E até sábado a gente se encontra no nosso encontro semanal. Distribuído.